Fala, turma! Ó, vocês já perceberam que os grandes tops megas afiliados parecem que tem uma vantagem sobre a gente, né, no Google, sobre os iniciantes, que parece até ser injusto. Vocês já perceberam isso de alguma forma aí? E o segredo nem é o orçamento, mas a forma que eles usam, né, ali a inteligência do Google, né, para de fato ali começar a vender de forma mais rápida, mais simples, de forma automática, né? Porque quando você configura do jeito certo, é muito alta a probabilidade de dar certo, né? Eu vou mostrar aqui um hack que eu descobri que um top play faz. E é difícil de falar, né? Só para quem tá lá dentro das mentorias que acompanha ele. E ele fatura muito em dólar e você pode fazer o mesmo. Então vem ver. Bom, então vamos direto ao ponto sem enrolação, né? O que é que os tops afiliados usam, né? Eles usam lance de inteligência ou lances manuais? Eu separei 3 pontos que eu acabei de ver de um dos tops play, que é basicamente a junção de correspondência com palavras e lances, tá, gente? A diferença do lance inteligente para o lance manual. As pessoas precisam entender que tudo está em evolução e é rápida, né? E qual que você deve utilizar e quando você deve mudar, né? Então, basicamente é o seguinte, o ponto é esse. Por que que eu percebi isso? Bom, recentemente, né? Claro que a gente ensina aqui, mas a gente aprende muito. Faço parte de mentoria de top plays e, cara, a gente ficou muito batendo nessa tecla, né? A gente tem tipo uma discussão mesmo, assim, uma discussão boa, vamos dizer assim. E o fato é que, a partir desse ano, vem melhorando de forma mais rápida, vamos dizer assim, os resultados dele, no caso, né, do nosso mentor aqui, que a gente faz parte também de mentorias, e por esses ajustes que ele vem fazendo, porque ele entendeu que lances inteligentes faz mais sentido. E a diferença dos lances com correspondência, né, eles têm que se alinhar. Então, a gente discutindo lá, a gente trocando ideia, né, claro, a gente percebeu essa filosofia pautada muito nessa ideia, né, não, peraí, a gente precisa entender aqui qual que é o ponto, né, eu preciso entender se o lance que eu vou usar, a estratégia de lance dentro do Google, ela está alinhada para a correspondência de palavras que eu vou usar. E isso faz muito sentido. E quando você entende o lado, né, como ele próprio fala, quando você entende o lado de cada um, você consegue analisar melhor e entender melhor o que é que vai dar certo. E basicamente é sobre isso que a gente vai falar aqui. Então vem comigo. Bom, vamos lá, o papo é direto, tá? Correspondência de palavra-chave mais lance. É preciso entender esse ponto aqui, tá? Porque normalmente, ó, gente, a correspondência ela tem que estar muito alinhada com uma estratégia. Então, se eu tenho o nome do produto aqui em ampla, certo? Qual que é a estratégia que eu devo usar? A estratégia de CPA desejado. Por que, Nando? Eu já bati muito nessa tecla aqui, mas é sempre bom bater mais, porque tem gente nova aqui no pedaço. De antemão, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, sem frescuragem, direto ao ponto, sem filtrão, deixa um like para mais pessoas ver esse conteúdo. Vai ajudar muito, né? Você acaba ajudando aqui a gente e ajudando as pessoas. E, cara, gostou do nosso jeitão aqui? Se inscreve no canal para você não perder a nossa sacada de amanhã, tá? Basicamente, a estratégia de CPA desejado é uma estratégia mais avançada, onde o Google usa a própria inteligência dele, entendeu? Então, assim, para ser bem prático e dinâmico, Nando, como é isso? O Google, ele vai pegar o seu anúncio e vai mostrar para pessoas com maior probabilidade de compra. Por quê? Só para as pessoas, gente, que compram em sites, normalmente, entra ali, compra um negócio no site, entra ali nas americanas, se for gringa, né, como que a gente sempre fala aqui, o cara que compra lá no eBay, que é a mesma coisa do nosso Mercado Livre aqui, vamos dizer assim, entendeu? A pessoa que já tem o cadastro do cartão, né? Tem o Google Console, que é onde ficam os cartões, né, das pessoas. Então, esse tipo de pessoas que vão dar uma direção, né, baseada no comportamento dela, pro Google. Ó, essa pessoa que compra. Se eu tenho uma pessoa A e uma pessoa B, e a pessoa A que nunca comprou e procurou o nome do meu produto, o Google vai mostrar na estratégia de maximizar clique. Se eu tenho uma pessoa B aqui e ela compra em site, tem tem um cartão já cadastrado, o Google vai mostrar meu anúncio para isso, para ela, se a minha campanha estiver na inteligência do Google, que é a CPA desejada. Consegui entender? Acho que deu para entender, né? Acho que foi a forma que eu achei aqui de trazer esse conceito. Mas deu para entender, então basicamente assim, tá? O Google usa assim, o manual não. Qual que é a diferença? Vou já chegar lá. Bom, então cada pauta é uma pauta. Por exemplo, aqui, ó, quando eu uso em frases, né, o nome do produto aqui, né? A gente tá falando aqui de fundo de funil, né? 2Fzão. Então, quando eu uso ele em frases, né, eu costumo usar mais em maximizar clique. Porque o Google, ele não entende certo, né? Se é um público comprador. Então, aí com o tempo ele vai entendendo, né, esse processo. Então, por isso que eu prefiro usar assim. Se eu vou usar em exata, eu uso ela na estratégia de CPC manual. Essa daqui pode se encaixar aqui? Pode, entendeu? Agora, o que não pode é deixar essa daqui aqui na CPA. Por quê? Porque senão vai travar muito. O Google vai trazer conceitos. O que é importante? Né? Você colocar cada correspondência em um grupo específico. Né? Se eu vou usar uma palavra específica, eu vou usar dentro do grupo. Se eu vou usar outra palavra, eu vou usar dentro de outro grupo. Principalmente em problema de escala. Por quê? Porque você vai dar mais clareza do que você quer para o Google.
Entende? Então, basicamente, funciona assim, ó. Vai analisando o que deu bom e vai adicionando. Então, eu entro lá na minha campanha, certo? E eu percebo que teve uma palavra que fez sentido, inclusive mais em conta, né? O CPC. Então, eu vou e adiciono. E a mesma coisa ao inverso, né? Você vai ali, analisa, vê que tem uma palavra que não faz sentido, você vai lá e remove, né? Até errei aqui. Então, é basicamente isso. Ó. Se for usar CPA, né? A gente vai já chegar ali nas diferenças, né? E qual usar. Não é legal você adicionar, né? Essas palavras, tá? Porque aí você vai tirar um pouco da inteligência, vai variar para o próprio algoritmo entender o que é que você quer. Entendeu? Mas você salva e cria, né? Ah, eu estou anunciando ali um produto e ele trouxe algumas palavras que remete ao produto, mas não é de fato o que eu quero. Então eu adiciono ali, eu salvo ali para mim criar outros, tá? Então funciona assim. Ó, se gerou alguma dúvida, você comenta aqui abaixo, entra no nosso grupo aqui no WhatsApp, que a gente está um grupo aberto lá com alunos, mentorados e afiliados para de fato estar ajudando, tá? Bom, qual que é a diferença entre lance inteligente e manual, né? Aqui, ó, por exemplo, se eu pego aqui maximizar clique só um lance manual, o Google vai te entregar o máximo de cliques possível, tá? Agora só que pode ser cliques bons e pode ser cliques ruins, tá? Pode ser cliques mais voltados à venda e menos voltados à venda, tá? Por quê? Porque o lance é muito importante, tá? O que você não pode deixar de fazer? Jamais deixe de negativar palavras, tá? Por isso que é importante, né, você usar na maximizar clique palavras em frases ao exato, tá? E, cara, do jeito que tá hoje, eu começaria até por exatas, tá? Para não trazer clique sujo ou clique desqualificado. Porque é aquela, né? Aquela deixa, né? Os cliques podem ser bons e podem ser ruins, né? Devido à estratégia maximizar clique. Por quê? Porque não é uma estratégia de conversão. Lembra que eu falei sobre a estratégia de conversão? O Google vai te dar cliques bons e vai te dar cliques... O que seria, né? Seria um lead melhor, um lead pior para probabilidade de compra. Então, quando eu coloco uma estratégia de maximizar clique, a minha probabilidade de o Google entregar meu anúncio para pessoas mais compradoras diminui. E justamente ao invés de CPA. Tá? Aí o CPA é uma estratégia inteligente. Já falei sobre essa estratégia. O que vai fazer? O que vai acontecer aqui que ninguém suporta, né? A demora para rodar, principalmente se a conta for nova, né? Principalmente se você não usa Pix, né? Então, se tiver dados, demora menos, né? Aí você usa o Pix sempre. Qual que é a dica aqui? O que a gente faz aqui, ó? Quando eu vou subir um produto novo numa conta nova, normalmente eu uso um Pix que eu chamo de Pix total, né? Porque eu crio um Pix geral onde eu pego conversões de diferentes nichos, tá? Então eu pego um Pix. Eu tenho um Pix só de emagrecimento, eu tenho um Pix só de próstata, eu tenho um Pix etc, tenho um Pix etc. Só que eu também tenho um Pix, eu acho que é global, onde eu pego todos os dados das vendas. Então, quando eu adiciono esse Pix, a probabilidade dele rodar e vender mais rápido é maior. Ah, não faz sentido. Cara, testa. Aqui é teste que a gente faz, tá? Não é só coisas que surgem da minha cabeça, não. Então, isso aqui a gente aprende, tá, gente? Também, tá? A gente aprende aí com a galera, justamente com os caras que estão acima da gente, tá? Então, é normal, tá? Sempre vai ter gente que a gente sabe mais, sempre vai ter gente que a gente sabe menos. Então, a gente aprende isso, a gente não tira isso de uma bola de ouro, tá? Então, a gente já testou e dá certo dessa forma. Então, pode ser que faça sentido, tem 0 conversões. Não usei Pix. Aí começa a usar Pix para você salvar essas conversões, porque o Pix vai ficar inteligente, entendeu? A sua campanha tende de rodar mais rápido, tá? E a campanha CPA, ela tende de rodar devagar. Às vezes demora até 10 dias para começar a rodar, tá? Como já aconteceu aqui comigo. Aí, o que eu uso, Nando? Segura que eu vou falar. Bom, então vamos lá. Ó, demora mais para rodar, então é sempre importante que você use um Pix. Coloquei até aqui, ó, Pix geral. Na verdade é o Pix global que a gente chama, né? Mas pode ser geral também, tá, pô? Mas deu para entender, né? Então eu crio um Pix. Então, se eu tenho diversos nichos, ou 3 nichos. Eu tô vendendo um produto de emagrecimento, e um de próstata, e um de, não sei, para fungos. Então, por mais que eu tenha pixels diferentes para cada nicho, eu também tenho um pixel geral. Que é para me usar em contas novas. Principalmente quando eu vou fazer estratégia de CPA baseada. Que de fato, sim, os dois já tem melhor, tá, gente? Não tem uma certeza. Eu sempre falo que qual que você mais consegue comandar, que você tem mais expertise, vai nela, tá? Mas o fato é que a inteligência está aí e, de fato, essas estratégias avançadas faz sentido você começar a colocar ali o pé, porque vai chegar uma hora que só vai aumentar essa questão, né? Então, o ponto é entender qual que é a diferença e começar a ver de uma forma diferente, tá? E aplicar, né? E testar. A gente testa muito aqui também, normalmente o que a gente traz aqui é o que a gente traz aqui, o que a gente testa, tá? O Google vai mostrar seu anúncio para quem tem a maior probabilidade de compra, tá? Eu já falei sobre isso, lembra lá? Que as pessoas que têm um comportamento de compra, no supermercado, no eBay, lá nos Estados Unidos, aqui na Americanas, no Mercado Livre, as pessoas que têm cartão cadastrado já, entendeu? Então o Google entende esse comportamento.
Entendendo esse comportamento, foi o que eu falei no começo, que eu dei um exemplo aqui, até meio burro, né? Se eu tô com uma campanha de estratégia manual, né, a probabilidade vai ser menor do Google vender, da minha campanha vender. Por quê? Porque o Google pode ter cliques bons e pode ter cliques ruins. Por que vai ter cliques bons? Porque normalmente procura o nome do produto, né? Mas não quer dizer que ele tem um comportamento de comprador. É isso que eu tô querendo explicar para vocês. E no CPA, não. No CPA, o Google vai ver o comportamento de comprador dele, vai mostrar. Então, quando a sua campanha está em manual, ele vai mostrar para qualquer pessoa, vamos dizer assim, né? Então, você pode sim vender, mas também pode não vender. A probabilidade baixa. Por quê? Devido à estratégia. Quando eu estou em CPA, a probabilidade aumenta. Por quê? Devido ao Google entender o comportamento e você configurou com a estratégia de conversão. É meio que simples, só que eu tenho que bater nessa tecla, né? Eu sei que tem pessoas novas aqui, e às vezes as próprias pessoas que já estão aqui, que não conseguiram ter um certo resultado, estão no negativo, eu entendo, eu já passei por isso, né? É importante vocês estarem sempre buscando, né? Entender melhor e com quem já tem experiência, porque vai fazer sentido. Porque às vezes é um detalhe que falta. Eu tiro isso porque, né, a gente faz mentoria individual com algumas pessoas, né? Sempre que está aberto, inclusive esse momento não está aberto, devido à agenda estar um pouco lotada. Mas você pode entrar na lista de espera, né? Caso faça sentido para você aprender aí, não sei qual é o seu momento, você pode estar aí num momento negativo e essa troca, né? Esse acompanhamento que a gente dá pode te ajudar aí. Mas fica aí aberto para vocês, tá? Então vamos lá. O que eu devo usar, Nando, né? Eu tô começando. O que eu faço, cara? Cara, já é meio que óbvio, né? Mas vamos reforçar aqui, tá? Maximizar clique. Dados, venda mais rápida. Pode vender mais rápido aqui, tá? Por quê? Porque gera dados mais rápido. Pode vender mais rápido aqui. Só que é aquele conceito que eu falei para vocês. Acabei de explicar isso, tá? Menos conversões, né? Aqui. Por quê? Porque você vai ter mais clique. Porque é aquele público, né? Que eu acabei de falar aqui, ó. Que o Google vai entregar cliques possível, né? Cliques possíveis, bons e ruins. Então pode ser isso, devido ao comportamento que o Google entende da pessoa, né? Do comprador ali, do consumidor final, tá? Então vai gerar uma quantidade de dados lá. O que eu quero dizer com isso? As suas campanhas em maximizar cliques, elas vão rodar mais rápido. Às vezes no mesmo dia, às vezes na mesma hora. Claro que vai depender um pouco do produto, né? De como o produto está sendo buscado e está em escala. Isso é bom e é ruim, tá? Porque se você não ajusta, isso entra muito a parte de otimização, tá, turma? Pelo amor de Deus. Fique ligado. Se você não entende muito sobre otimização, cara, para e chama a gente aqui para trocar uma ideia, porque é aqui que tá a grana. E a galera peca nisso. E a gente não tá falando isso só para vender um conteúdo fechado, a mentoria não, turma. É porque, de fato, é chato. Eu lembro do meu começo, tá? Então, a gente não entende muito da coisa, e a gente vai colocando grana, é mais um produto, mais grana. E não passa daquilo, fica testando. Eu já falei diversas vezes para você que normalmente os meus produtos, quando eu subo ali, ele começa a decair financeiramente. Então, começa a perder grana. Aí que eu começo a analisar e começo a otimizar, que ele começa, né, a me dar retorno. E a galera faz totalmente o contrário. Escolhe tudo errado, porque não sabe de fato como é que funciona. Então, essa questão de analisar é mega importante, não tem pra onde correr, tá? Então, a maximizar clique, ele vai te dar um volume de dados mais rápido. Pode ser que venha mais rápida. Eu tô falando de dia, pode ser que você suba a campanha no mesmo dia venda, no outro dia venda, tá? Não quer dizer que ela vai ter uma bela escala devido à estratégia. Mas isso é um fato. A CPA não, ela demora, às vezes até 10 dias para começar a rodar, principalmente quando a conta é nova. Entende? Então, isso que é importante deixar claro para vocês, tá? Bom, voltando aqui, basicamente foi o que eu expliquei, né? Ó, maximizar clique, dados mais rápidos e pode ser que aconteça a venda mais rápido, né? Menos conversão, né? Baseado na quantidade de clique, né? CPC mais barato. O CPC é mais barato. Por quê? Porque é um público, como eu falei, que não é um público. Normalmente é assim, tá? Isso é importante vocês entenderem. Eu coloquei minha campanha em CPA desejado e o clique está mais alto. É normal, porque o Google está buscando compradores e o leilão aumenta. Vamos lá. Se tá eu e você aí na tela, né? Eu e você que tá vendo esse vídeo aqui, ó. Se eu subo minha campanha em CPA porque eu quero buscar probabilidades maiores de compra e você também sobe e as pessoas começam a subir, é normal que o leilão aumente. Tá? Se eu quero divulgar um produto e maximizar clique, que a probabilidade de conversão é menor, as pessoas começam a usar menos elas. Entendeu? Então as pessoas. Pode ser que seja um diferencial, tá, gente? É importante mesmo testar. Entendeu? Aí as pessoas pagam menos o CPC, porque estão usando uma estratégia com menos probabilidade de compra. Não quero dizer que não, pelo amor de Deus, não me entendam mal, tá? Lembra que eu falei maximizar clique para trazer cliques bons e ruins, mas pode trazer cliques bons. Inclusive eu já vendi campanha, né? Só que, como eu falei para vocês, né? A inteligência tá aí, então fique ligado. Não comecei ainda, pelo menos comece a colocar o pé ali, porque é o futuro, tá? Na verdade é o presente, isso aí você fica para trás. É por isso que tem que se atualizar, turma. As pessoas normalmente entram nessa jossa, nesse mercado, e se travam, sobem os produtos dois, não tentam fazer nada, não tentam resolver. Peraí, se eu não tô vendendo, eu tenho que saber.
Eu sempre trago a questão que eu aprendi que se eu não estou tendo resultado, é algo que eu não sei. Então eu tenho que me virar para saber, porque é isso que eu quero para minha vida, né? Então, basicamente assim. Bom, vamos finalizar aqui, tá? Beleza. Que tipo que eu tenho que usar? Acho que ficou claro isso aqui, né? Maximizar clique, dados mais rápido, pode ser que tenha venda mais rápida, menos conversões, né? Baseado na quantidade de clique. Por quê? Porque eu já falei, né? E CPC mais barato. Aqui não. Dados e venda menos, né? Menos rápido. Não sei se essa palavra, não sei nem se esse termo existe, mas deu para entender, né? Mais conversões, tá? Baseado na quantidade de clique, tá? Não estou dizendo que a maximizar clique vai ser de uma forma. Não, você só vai saber isso no teste, mas probabilidades são fato, é matemática, tá? Então você pode ter mais conversão baseada na quantidade do clique. O que seria isso, né? Vamos lá. Aqui eu tive 40 cliques e uma venda. Aqui eu tive 20 cliques e 2 vendas. Entendeu? É mais ou menos assim. Não é uma matemática exata, mas probabilidades são baseadas em matemática de porcentagem. Todo mundo sabe disso, né? E aqui, novamente, CPC é mais caro, tá? Ó, use a que você mais tem conhecimento, tá? Ah, não, por onde eu começo? Use a que tem mais conhecimento. Mas é importante começar a colocar o pezinho aqui devido à inteligência, tá? A sua análise vai ficar mais fácil baseada no que você já sabe, né? Então, se eu tenho um pouco de experiência, eu vou usar uma estratégia menos avançada, tá? Se você ainda não entende para fazer análise avançada, comenta aqui abaixo, ó. Eu quero aprender, que aí eu vou te ajudar. Então, fazer o comentário se fizer sentido para você, tá? Show? O que não pode faltar? O que eu acabei de falar. Otimização, análise diária. Então, eu vou olhar todo dia, vou ver o que é que está dando bom, vou tirar o que não está dando bom e vou adicionar o que está dando bom. Essa análise, quando você consegue entender isso muito sobre leilão, né? Sobre porcentagem de mostra, de impressão do seu produto, sobre onde que o seu anúncio está sendo colocado, né? Porque isso é muito importante. Se o seu anúncio está tendo só impressão e clique lá embaixo, está vendo, faz sentido. Então você tem que fazer ajuste para que o Google entenda que você quer brigar ali e te coloca ali, pelo menos nas 4 primeiras posições, na primeira posição. Então são vários detalhes que você precisa entender. Comenta aqui, quero aprender, que eu vou te chamar lá para te ajudar. Beleza? Fica por aqui, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, comenta aqui abaixo. Deixa o teu insight, deixa o teu comentário. Se não gostou do conteúdo, deixa um dislike para me entender e melhorar. Se não gostou, deixa um like para me entender e continuar. E se inscreve no canal se faz sentido. Ó, forte abraço, te vejo no vídeo de amanhã, tá?